Olá, meu povo querido, aqui é Isabel, a mãe morada, e hoje eu vim falar para vocês sobre crente ostentação. Roda a vinheta aí. Hoje eu vim para falar sobre o crente ostentação. Posta selfie na igreja, mas nem fala com o irmão. Esqueci que Jesus Cristo pregou a simplicidade. Salomão já nos dizia que isso é tudo vaidade. Adorar, andar bonito, adorar a prosperidade. Mas a vida que ele posta, pode crer na de verdade. Pois te digo, andar com Cristo é ser puro e ser reto. Não é só a propaganda, o segredo é no secreto. Ridículo, né, gente? Pois é. Desculpa, tá? Só pra não passar sem graça, né? Momento vergonha. Não, gente, não é sobre esse tipo de ostentação que eu vim falar hoje. Foi só um trocadilho que eu usei pra falar justamente do contrário, né? Das vezes a necessidade que Deus tem de que a gente seja mais discreto, mais reservado. E com essa vida de mídias que a gente tem ultimamente, tá cada vez mais difícil isso. É muito fácil falar, ai, Deus falou tal coisa, Deus mandou eu falar tal coisa. E se você simplesmente falar para alguém, aquilo acaba até caindo no esquecimento. Mas se você posta alguma coisa em nome de Deus ou Deus mandou, pelo menos daqui a um ano o Facebook vai te lembrar de novo de que Deus não mandou você fazer nada daquilo. Então, realmente, até que ponto a gente está errado ou está certo nessa questão de se expor demais, né? Muitas vezes a gente quer fazer coisas em nome de Deus e acha que está fazendo legitimamente, mas está errado, né, gente? Um grande exemplo disso foi o rei Saul. Deus pediu para ele não pegar nenhum despojo daqueles povos amaldiçoados, né? Quando você estuda a raiz, você vê aquele povo, o povo descendente de Cão, o povo que já era amaldiçoado. Deus pediu para não aproveitar nada daquele povo, né? Nem a mão de obra escrava, por exemplo, não aproveitar nada. E Saul começa a aproveitar, né? Pegar o melhor gado, melhores coisas, né? Bens, com a desculpa de que seria para sacrificar ao Senhor, né? Seria oferta ao Senhor. Até a intenção era boa, né? Mas a gente vê que Deus não confirmou o reinado de Saul por causa disso. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas desculpinhas de que é para o reino de Deus, né? E na verdade não é. É pelo nosso ego, é pela nossa emoção e dá treta, filho, dá treta. Mas o que eu gostaria de falar hoje no nosso Papo de Crente está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos mais ou menos 1 ao 7. Né? Um episódio muito conhecido, onde Eliseu aumenta o azeite da viúva. E aí a gente vai tentar mapear aqui algumas coisas que vêm de encontro a essa questão da ostentação que a gente vive hoje. Bebê chorou, gente. Peraí. Bebê chorou, já resolvo. E aí a palavra diz o seguinte: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: E o que eu posso fazer por você? Me fala o que você tem em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios, disse ao filho: Me traz mais um vaso. E o filho disse: Não tem mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez a saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Uma palavra mega conhecida, né? Mega manjada já. Mas a gente pode tirar umas lições aqui. Em primeiro lugar, essa mulher era já de um povo profético, né? Ela era uma mulher dos filhos dos profetas. Então era uma mulher que já tinha fé em Deus, conhecimento de quem era Deus. Então o servo morreu. Então esse profeta, seu esposo, morreu.
Isso é Beatriz, tá, gente? Fazendo umas baguncinhas aqui. E ela, né, ficou na iminência em virtude das dívidas que o marido deixou, né? Já vinha de uma bancarrota financeira, infelizmente, e queria levar os seus filhos para serem escravos, né? Ela estava na iminência de precisar vender os próprios filhos para pagar a dívida. O que me leva a crer que se ela precisava vender os próprios filhos, significa dizer que na casa dela já não tinha mais nem sofá para sentar, né, gente? Se ela precisava vender os filhos é porque ela já tinha se desfeito de tudo que não era prioritário, né? E só sobrou realmente os filhos. Acredito que nem vasilha, de repente nem vasilha em casa ela poderia ter. Ela vai até o profeta em desespero pedir socorro e o profeta diz para ela, né, mediante o que ela tinha em casa, que era o azeite, ele pede para ela para pegar com os seus vizinhos vasilhas. E aí ele não dá nenhuma coordenada a respeito de chamar os vizinhos para verem o que Deus ia fazer, o milagre, o grande milagre, a noite da revelação do Senhor, da sua bênção. Nada disso. Não pediu para ela notificar ninguém a respeito do que seria feito. Não pediu para ela dizer para que seriam usados os vasos, até porque nem ela sabia. Só pediu para que ela agisse rápido e agisse de forma eficiente. Porque se ela fosse com má vontade, ela pegaria um vaso com cada vizinho e ótimo. Mas ela pegou muito vaso. A gente conclui isso pelo resultado, né, depois do tanto de azeite que tinha. Então isso aí já diz pra gente, né, pra gente ser discreto. Às vezes o Senhor precisa fazer coisas na nossa vida que não precisa ser notificado a ninguém, né? A gente fica com essa, igual Saul, não, mas eu vou avisar, porque se Deus fizer o milagre, né, vai testificar, muitas pessoas ficarão maravilhadas, vai edificar a fé de muita gente, mas às vezes o milagre do Senhor é só para você, não é para ser notificado para ninguém, não é para ser alardeado. Então, discrição. E aí, depois que ela pegou muitos vasos, porque o profeta falou para não pegar poucos, pegar muitos, pediu para que ela fechasse a porta, ela e os filhos dentro de casa, para poder jogar aquele cadinho de azeite que ela tinha nas vasilhas. Mais um exemplo da discrição que o Senhor precisava nessa ocasião. Deus não pede para ela, nesse momento, para que ela vá para o quintal, para que ela vá para a varanda, para que ela vá para a rede social e faça uma live na hora do milagre. Não. O Senhor pede para que ela entre e feche a porta. Não pede nem para ela deixar a porta aberta para passar um curioso e olhar de rabo de olho e botar a cabeça para dentro. Não, fecha a porta. Não pediu para ela ir para o terraço, nem para a laje, nem para lugar nenhum. Milagre do Senhor, mais uma vez eu repito, às vezes é só para você, só para sua família, para que não seja espalhado por toda parte. E Deus tem os seus propósitos e cumpre a nós, né, obedecer. A obediência dessa mulher foi o que realmente fez diferença nesse milagre. E aí ela fechou a porta, só ela e os filhos em casa, e começou a deitar o azeite naquelas vasilhas vazias, né? E milagrosamente o cadinho que ela tinha não acabava e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, até que chegou um momento que não tinha mais nenhum vaso para se encher. Encheu tudo que tinha. E aí quando chegou o último vaso, que o filho dela falou, não tem mais vaso nenhum, imediatamente o azeite parou. Quer dizer, o Senhor tem um milagre para a sua vida na justa medida que você precisa. Não é para ficar de ostentação, para você tirar onda, para você ajuntar tesouro nessa terra, para você se gabar. Não. Isso pode até ser consequência de algum milagre que Deus faça na sua vida, mas o objetivo do Senhor em te abençoar com certeza não é esse. Não é para você ostentar isso. É para você ostentar a fé, ostentar e exaltar o nome do Senhor. Não para ostentar milagre e ostentar o que Deus tem feito por você, que tem feito por você mais do que pelo seu vizinho. Não, de modo algum. Tanto que quando ela acabou de encher a última vasilha, o azeite cessou. E aí o que acontece? Ela já tinha o azeite, já tinha ali aquela proposta, né, de fazer, né, de dar qualquer destinação para aquilo ali. Mas ela não faz isso. Ainda assim,
ela vai até o profeta, busca a direção do Senhor sobre como investir aquela bênção ali, aquele milagre que aconteceu na vida dela. Ela poderia muito bem administrar aquilo ali conforme a cabeça dela pedisse. Ela não sabia se Deus queria que ela devolvesse aqueles vasos cheios para cada vizinho, cada um com a sua respectiva vasilha cheia. Ela não sabia. Ela, em momento nenhum, teve ganância por aquilo ali. Em momento nenhum, ela traçou nenhum plano sem a direção do Senhor. Ela voltou no profeta, sem alardear novamente, e falou: profeta, e agora? Tá tudo cheio lá, o que eu faço? E aí do céu veio a direção, para que ela fosse, vendesse aquele azeite, que naquele tempo era algo muito precioso, algo muito importante, né, na logística das famílias. Era algo que era empregado para cozinhar, era algo que era empregado para acender lamparinas, enfim, era muito importante naquele momento. Então o profeta diz para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e ela e os filhos vivam do resto. Quer dizer que o azeite pelo menos era suficiente para quitar a dívida dela, valeria pelo menos o valor de 2 escravos, que seriam os filhos, e ainda ia sobrar para que ela vivesse com o resto. A palavra não relata quanto tempo ela pôde viver, ela e os filhos, depois desse tempo. Já li alguns artigos falando em 3 meses, já vi algumas versões falando que o azeite daria até quando viesse chuva sobre Israel. Enfim, isso não nos cumpre ficar questionando ou tentando aqui conjecturar, mas que ela pôde viver do resto. O fruto da obediência dela foi ter uma sobra ainda para que ela pudesse se estabilizar financeiramente. Então, essa é a importância de você seguir a direção do Senhor, né? De você não ser ganancioso, de você não ser precipitado, e você ouvir a voz do Senhor, esperar a direção, né? Deus também é coach financeiro, que no caso a gente vê que o profeta deu uma diretriz para ela que salvou realmente a vida dela e a dos filhos, estabilizou a questão ali. E a gente pode meditar nisso, em ser discreto na presença do Senhor. Nem sempre o milagre do Senhor é para ser alardeado, é para ser postado, é para ser divulgado. Nem sempre isso precisa acontecer, por mais legítima que seja a sua vontade de exaltar o nome do Senhor. Busque a direção do Senhor. Fica na sua às vezes, né? É bom ficar na nossa às vezes. E do Senhor vai vir a providência. Do nosso Deus vai vir a direção. Ele não nos dará uma bênção a qual ele não tenha propósito, né? Quando ele deu esse azeite para essa mulher, ele já tinha esse propósito e ele cumpriu, que era de salvar a vida dela, de salvar os filhos, salvar a família, né? De ser desfeita, de ser esfacelada, porque os filhos seriam vendidos cada um para um canto, infelizmente, e ela ficaria sozinha. E a mulher naquele tempo, viúva e sem filhos, ela não pertencia a nada nem a ninguém. Era uma pessoa que ia fatalmente até virar uma mendiga de repente, porque não pertence a ninguém, nenhuma casa. E o Senhor resgata essa família inteira, né? Pela discrição e obediência dessa mulher. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Em breve eu postarei mais vídeos, estou um pouquinho sem tempo para estar gravando as coisas mais de humor, né? Que precisa de mais edição, de mais complementação. Mas pretendo trazer também mais meditações bíblicas pra gente, porque a palavra do Senhor é tão rica, tão preciosa. E a gente precisa compartilhar, a gente precisa, né, reverberar a palavra do Senhor. Opa, tem um bebê mexendo aqui, gente. E é isso, tá, gente? Um beijo pra vocês e tchau!